Primeiramente, olá, espero que estejam todos bem. E hoje, no quinto episódio da nossa série, trataremos sobre a heresia albigense. Antes de tudo, entendamos a natureza da heresia como fizemos com todas as heresias anteriores. É claro que todos os homens tiveram de, em algum momento da vida, seja uma criança ou um idoso, meditar sobre os fatos essenciais da vida. E isso não é diferente para o homem medieval. Ele tinha de meditar sobre isso também. Claro, em cada um em níveis distintos, mas acontecia. E dentre essas questões, a fundamental que é abordada aqui, nessa heresia, é a questão do sofrer e do morrer. Pois como pode o homem estar destinado ao céu, à visão beatífica, se ele sofre nessa vida? Será que Deus é tão bom quanto dizem, ou apenas um carrasco que finge ser bom e engana suas criaturas? Claro, historicamente sempre houveram posições em relação a isso. A primeira é aquele que foge da morte, foge do sofrimento, da morte. Ele não fala sobre essas coisas e condena quem fala, pois ele é um medroso cagão. Além desse, nós temos uma outra posição igualmente odiosa e desprezível intelectualmente, que é a de se dizer que, olha, nós somos pó, nós não temos valor algum, não existe bondade nem maldade, nem Deus existe. Então, eu posso fazer tudo o que eu quiser, pois depois dessa vida, tudo desaparecerá. A tradição dos nossos, dos pagãos gregos, que são os pais de nossa civilização, é o estoicismo. O que é o estoicismo? Podemos dizer que é a filosofia do sofrer sorrindo, que até alguns dirão que é uma religião universal de toda a humanidade. Mas que, claro, não é uma religião em si, pois apesar que ele aceite o sofrimento, ele não dá uma resposta para ele. Ele aceita negativamente. Profunda, mas igualmente falsa, é a solução vinda da Ásia, que é personificada no budismo, pois aí o indivíduo ele busca uma unidade com a imaterialidade do universo, transcendendo pelos seus próprios méritos. Já a posição católica, que toda igreja aceita desde o início, é a de que o sofrimento e o morrer são consequências dos nossos próprios atos. E por isso, a vida do homem é uma milícia sobre a terra. De tal forma, o sofrimento que nós temos aqui é nossa própria culpa. E nós só conseguiremos sair desse sofrimento não pelos nossos próprios méritos, mas sim pelos méritos e apenas os méritos dele, de nosso Senhor Jesus Cristo. Para assim voltarmos à beatitude para a qual fomos criados. O maniqueu, por exemplo, nós devemos pontuar que houveram três grandes momentos da heresia, O da obediência na história, que foi o momento do maniqueísmo nos primeiros séculos do cristianismo, que até chegou a ter certos reflexos nos escritos de São Gregório. Acho que é São Gregório de Nice, não, acho que é Nazianzeno, não sei ao certo. Depois ela vai ter reflexo na modernidade com os puritanos. E a maior representante dessa heresia, dessa questão do mal, vai ser a obediência, como é o que nós estamos tratando. Compreenda que o maniqueu ele era agoniado, atormentado por essa percepção do sofrer, de tal forma que ele iguala o mal e o bem, e cria, dentre esses dois, princípios da realidade opostos e contrários entre si. Ou seja, por mais que o maniqueu ele tenha que ser bom, agir da maneira correta, não quer o bem ele não é o fundamento da realidade, mas sim um oposto que tem mas sim um princípio que tem um oposto totalmente contrário de mesmo nível. Ora, o Deus inefável e absoluto é reduzido a dois seres que se contradizem e brigam entre si. E claro, essa concepção leva a diversas percepções odiosas, seja de que é adoração ao demônio, já que o mal agora ele tem um valor, busca de magia para transcender o livre-arbítrio, claro, todos os males possíveis.
Só que o maniqueu e todos os gnósticos tinham uma percepção: a matéria é má. Por quê? Tudo que pode se corromper tem de ser necessariamente mal, pois apenas o mal se corrompe. Logo, a matéria é má. Pode existir mal espiritual? Pode. Porém, o bem é completamente espiritual, não existe bem físico. E essas são as linhas mestras que vão guiar a heresia obigência, na qual a igreja sempre se opôs, como eu disse anteriormente. Perceba que a questão maniqueísta é como uma virose, você não sabe quando chega, mas ela vai dominando pontos aqui, pontos ali, até que se torne uma peste em você. Lembremos, como eu disse no capítulo anterior, que o século XI, é o início, o despertar da Europa, no qual aí nós temos a expulsão parcial ou completa de três grandes grupos: dos escandinavos, que eram os vikings, os mongóis a leste e dos muçulmanos ao sul. Os escandinavos vão ser convertidos parcialmente e vão criar o reino da Polônia no leste europeu. Os mongóis já serão expulsos há muito tempo, 2 gerações ou mais, e os muçulmanos ao sul serão expulsos até metade da Península Ibérica. Ou seja, nós estamos num momento raro em toda a história humana, quando o ar de primavera abrange toda a sociedade europeia. Toda uma sociedade, né? À toa que as disputátios filosóficas cresciam imensamente, o gótico surgia, o sistema jurídico e político se estruturava, como também a parte religiosa. A igreja conseguia estipular os seus meios, não só espirituais, mas físicos, de parte jurídica, por assim falar. Só que igualmente a heresia também crescia. E a heresia, a obigência, ela vai ser... Vamos falar assim, eles vão possuir diversos nomes durante a história. Paulicianos, mas gostarão especialmente do epíteto os puros, que traduzirão para o grego e se chamarão cátaros. Aparentemente, antes de chegarem na França, eles passaram pela Grécia e o norte da Itália. Ok? Só que, infelizmente, nós não temos uma concepção concreta dessa heresia, porque ela surgiu à beira da glória do século III da Idade Média. Ou seja, o ápice da Idade Média acabou por apagar os registros históricos dessa heresia. Mas é certo, ela existiu. Não é à toa que no concílio de Arras-Flanders, em 1025, vai ser tratada essa questão, como também em meados do século XI, no concílio de Reims-Champagne, em 1049. Só que perceba que era complicado definir o inimigo. Muitíssimo complicado. E com a primeira cruzada, ocorrendo em 1096, 1095, ela vai também ganhar força, a heresia. Já que perceba que, vindo uma grande questão cultural do Oriente, essa heresia, tendo origem oriental, vai conseguir aproveitar da situação e dos novos conhecimentos do Oriente chegados. O Papa Eugênio, até chegar a enviar um legado à França, e São Bernardo de Claraval pregará aos hereges. Mas nenhum plano de ação vai ser definido. Até que no Concílio de Tours, 1163, eles serão chamados, os hereges, de albigência, o nome que usamos hoje. Perceba os malefícios dessa heresia, pois nós temos aí vou falar de como que era o rito deles. Eles tinham um fogo que eles chamavam de a consolação, e através desse fogo eles se purificavam. E além disso, eles tinham uma concepção odiosa de tudo, pois, como eu disse, a matéria para eles era algo demoníaco, algo sacrílego, horroroso. E logo, tudo que fosse material, e por consequência o matrimônio, a reprodução, não deviam ocorrer. Ou seja, perceba a natureza desse ato. E caso, agora vou tirar essa fala
que eu vou dizer agora, não do livro do As Grandes Heresias do Hilaire Belloc, mas do Heresy and Authority in Medieval Age, acho que é do Eduard Fieser. Acho que é na página 72, que é um relato de Soissons, em 1114, no qual lá cita que caso uma mulher engravidasse, após o parto, a criança seria tirada, levada a um local da consolação, desse ritual sacrílego deles, ritual demoníaco, gnóstico, e lá eles jogariam a criança ao fogo até ela morrer. Ou seja, jogariam a criança ao fogo até ela morrer, e morrendo das suas cinzas, eles fariam meio que um tipo de pão, que seria meio que o seu sacramento. Ou seja, compreenda a natureza demoníaca, vamos falar por assim dizer, e nefasta dessa heresia e o perigo que ela representava para a Europa. E agora eu vou desenvolver como que ela atingiu grande poder na Europa. Né? Vou desenvolver esse quesito agora. O nome albigense vem da região de Albegois, no departamento de Tarn, na França. Porém, não é aí que a heresia vai se desenvolver, mas mais ao sul, do Languedoc, que é uma região que dava acesso ao Mediterrâneo, que tinha ali no porto de Narbona um ponto comercial muito grande, muito importante da Europa Ocidental, o maior do Mediterrâneo Ocidental na realidade. E lá vai ser nesse Languedoc que Pedro de Bruns vai pregar, e Henrique, seu companheiro, vai pregar na Lausanne, Suíça, e em Le Mans, norte da França. Perceba que esse Pedro, a população vai acabar o matando, percebendo o seu erro, percebendo a nefasta doutrina que ele pregava. Porém, essa igreja, como o papado ele vai se atrelar àquela morosa esperança da heresia ser sanada via espiritual e da pregação, o papado vai deixar isso se conduzir, até que se formará ali no sul da França, no Languedoc, uma anti-igreja, como faria Calvino mais tarde. Não é à toa que no Concílio de Toulouse de 167 percebeu-se uma nefasta concepção. Todos os nobres menores e senhores de vilas do sul da França tornaram-se adeptos da heresia e, após a Terceira Cruzada, sua falha em reconquistar Jerusalém, o conde de Toulouse e Raimundo VI também se tornará um herege. Foi aí que Inocêncio III agiu. Já era tempo. De fato, já se tinha quase passado o tempo. Porém, acabou ainda demorando um pouco, pois Raimundo de Toulouse disse que eu vou cuidar dos hereges, deixa aí. Só que ele não cuidou, estava mentindo, porque ele não queria acabar com os seus próprios nobres, né? Ele tinha preferência para o seu próprio povo e para o poder material deles. Ele não queria perder o poder material que ele possuía. Até que o legado papal Castelnau será assassinado, Pierre de Castelnau, e aí a batalha vai começar muito posteriormente. Mas por que o sul da França aderiu a essa heresia maciçamente? Bem, que é a terra da igreja, nobre menor sempre tem esse desejo, e tinha uma inveja do norte da França. Nesse confronto vai se destacar Simão de Montfort, que é um nobre de uma região entre a Paris e a Normandia. Raimundo de Toulouse, ele vai temer a expansão do rei francês, porque já recentemente o rei francês teria anexado todo o território de João Plantageneta, que era o rei da Inglaterra, e quase que todo o norte da França. Ele estava meio que acuado. Por mais que ele ajudasse os cruzados contra as cidades heréticas, ele também ele desejava que os cruzados falhassem. A luta foi uma violenta carnificina, até que, infelizmente, aconteceu o que o Papa mais temia, o desejo material pela conquista. Só que deixa eu formular aqui. Raimundo vai ser excomungado em 1207, depois em 1209, e em 1214 acontecerá um momento crítico. Acontecerá um momento crítico que vai ser na Batalha de Bouvines, perto de Lille, onde o rei francês enfrentou o rei João Plantageneta, auxiliado pelo Império. Porém, em 1213, ocorreu uma batalha igualmente importante, que vai ser nas planícies ao sul de Muret,
onde Simão de Montfort vai enfrentar Pedro de Aragão, que era o cunhado de Raimundo VI de Toulouse. Ou seja, os espanhóis não tinham nenhum apreço pela heresia, mas queriam enfraquecer o rei da França. E por isso eles vão ajudar, vão marchar com 100 mil homens, né, Pedro de Aragão, até ali as planícies ao sul de Muret, não, é de Muret mesmo, e vão acampar ali. Simão de Montfort, com apenas 1000 homens, vai... Esqueci o dia, deixa eu ver aqui. Dia 13 de setembro de 1213, Simão de Montfort vai pregar, né? vai ter a missa celebrada por São Domingos de Gusmão. E após isso vai marchar contra o acampamento dos espanhóis. E, num ato milagroso, eles vão ganhar dos espanhóis. 1000 era 1 para 1000. Não 1 para 100, 1 para 1000, não sei, né? Ou seja, um exército de 1000 soldados vai ganhar de um exército de 100 mil. Perceba o milagre ocorrido nessa batalha, pois caso os franceses, né, Simão de Montfort perdesse, muito provavelmente a batalha de Bouvines nunca aconteceria e o reino francês seria reduzido a regiões totalmente distintas, sem um governo que as unificasse. Como também a heresia teria solapado a igreja. Pois perceba que, como Pio IX vai falar, historicamente a França é a nova Israel. É Israel da nova era, do Novo Testamento. E por isso, como ocorrerá na Revolução Francesa, muito provavelmente, de reformular, como a França, caindo na Revolução Francesa, quase que condenou a igreja no seu tempo, né? Foi uma perda muito grande para a igreja, o mesmo aconteceria na Idade Média, caso a Batalha de Muret fosse perdida por Simão de Montfort. O que felizmente não aconteceu e ele ganhou. Né? Isso é algo maravilhoso. O século de São Luís e de São Tomás de Aquino, Henrique da Inglaterra, quase não aconteceu porque no início do século houve esse conflito decisivo contra os albigenses. Claro, infelizmente, essa é uma questão não muito comentada dentre os livros de história, mas que o historiador Hoffman Nickerson, no seu livro The Inquisition, A Political and the Military Study of its Establishment, faz uma análise totalmente válida sobre essa questão. Uma das poucas em língua inglesa, até escrita do livro do Hilaire Belloc, em 1936. Após isso, a heresia vai ser atacada politicamente, seja civil ou religiosamente. Não é à toa que a própria Inquisição ela vai ser criada para sanar os remanescentes dessa heresia e dar um julgamento justo para eles. Né? Claro, a Inquisição ela não condenava ninguém à morte, ela só dizia se fora possível saber se alguém era herege ou não. Ela nunca dava um veredito para que ele fosse morto. Passava para o governo secular, e o governo secular assim o julgava. Ou seja, a Inquisição medieval ninguém matou. Ela não matou ninguém. Talvez pode ter mortes atreladas a alguém que fora julgado nela, mas ela não condenava ninguém à morte. Acho que até a espanhola não tinha isso, a Inquisição espanhola. E claro, se tu não quisesse ser condenado, provava que te era casado, acabou. Tu estava livre. E claro, sob o golpe de riqueza, poder político e militar, o maniqueísmo desaparecera. E o mesmo aconteceu com o ataque à Albigense. Sim, de fato é possível traçar uma tênue linha entre o puritano e a Albigense, como também entre a Albigense e o maniqueu, seja por sua continuidade histórica em pequenas comunidades ou pela natureza tentadora de suas odiosas doutrinas. Grandes danos ocorreram de fato, porém, felizmente, metade de uma civilização fora completamente destruída
Ou seja, no sul da França, metade daquela civilização foi destruída. Porém, por mais que os danos fossem grandes, eles deram lugar ao momento de maior benesse, o ápice da Idade Média, século XIII. A época das grandes universidades, de Santo Tomás, de São Luís, como eu disse anteriormente. E é só isso.